Continuando com as explicações do Rav Shneur Zalman sobre o significado místico das nossas orações e o seu objetivo, o seu alcance espiritual, baseado naquilo que nós já tivemos oportunidade de explanar anteriormente, quando nós falamos que o objetivo principal da reza, em termos espirituais, consiste no quê? Em refinar e elevar a alma animal, refinar o nosso caráter, purificar o nosso ser, nossa personalidade. Isso significa trabalhar, moldar a nossa alma animal para que ela também esteja voltada, direcionada para o serviço divino. Então, baseado nisso, aquilo que nós explicamos até agora, prossegue o Alter Rebbe. E a partir dessas explicações que ele nos deu, ele vai nos elucidar também o significado de determinados trechos nas nossas orações. Sabido que na reza matinal, que é a mais extensa do dia, logo no início do dia, após uma bateria de salmos e versículos que são chamados Psukei de Zimra, versículos de cântico de louvor a Deus. Depois disso, antes da leitura do Shema Israel, que é uma mitzvah da Torá, que está incorporada na reza, nós temos brachot, bênçãos que precedem a leitura do Shema, isso tanto de manhã como também de noite, já que temos a mitzvah de recitar o Shema tanto de dia como de noite. Então o Shema é precedido por certas bênçãos, como também ele é seguido. Existem bênçãos anteriores ao Shema, existem bênçãos posteriores ao Shema. De qualquer forma, o Alter Rebbe vai nos explicar agora o significado místico dessas bênçãos que nós recitamos de manhã antes da leitura do Shema. Qual é o objetivo delas, qual é o significado delas dentro do contexto da oração. E segundo os objetivos e as metas que a nossa prece visa atingir. Nas palavras do Alter Rebbe, nós vimos que as rezas vêm como um substitutivo às oferendas, aos sacrifícios que eram ofertados no templo. 2000 anos atrás, na iminência da destruição do templo, os homens do grande sinédrio, um grande número de sábios que conviveram juntos na mesma geração, 120 grandes sábios, eles instituíram os horários das rezas, os textos das rezas, o padrão da reza e assim por diante, a forma de se rezar. E ele vai nos explicar isso, uma vez que as rezas vêm em substituição às oferendas. Então isso está relacionado com a maneira como as oferendas eram sacrificadas no templo, no Beit HaMikdash. E nós já vimos que no Beit HaMikdash, no templo sagrado, havia um altar externo no meio do templo, e sobre esse altar havia uma chama incandescente, havia uma chama perpétua, uma chama que sempre tinha que estar ardendo, e sobre essa chama, sobre essa fogueira, lá eram incinerados, eram queimadas as oferendas após o abate. Mas nós vimos também que, milagrosamente, de forma sobrenatural, descia um fogo celestial, vinha um fogo de cima que consumia e absorvia as oferendas. Isso era um sinal de boa aceitação, de que essas oferendas, esses sacrifícios foram aceitos pelos céus. Porém, nos dizem os sábios no Talmud, de fato, acontecia esse fenômeno milagroso, esse fenômeno sobrenatural que descia um fogo de cima dos céus. Porém, para que esse fogo descesse, a gente podia pensar, bom, se já vai vir o fogo celestial e ele vai queimar as oferendas, então vamos deixar apenas para esse fogo de cima. Se diz não, assim fala Guimará, mitzvah le'avim min ha'ediot. Nós sabemos que uma das 613 mitzvot da Torá havia uma mitzvah, um preceito bíblico de nós aqui embaixo acendermos o fogo sobre o altar e
mantermos esse fogo permanentemente aceso. E isso simboliza na linguagem do Zohar o chamado Itoreruta Diletata, o despertar inferior. O Zohar nos diz que o nosso despertar espiritual, o despertar espiritual das criaturas aqui embaixo, isso é o que o Zohar chama de Itoreruta Diletata, o despertar inferior, ele causa, ele provoca, ele desencadeia um despertar superior. Ou seja, Deus, por assim dizer, espera que a gente tome a iniciativa e, de acordo com a nossa iniciativa, segundo a nossa propensão, na proporção da nossa vinda, da nossa chegada, do nosso despertar, assim Deus irá, por assim dizer, se despertar para nos transmitir o seu fluxo, energia, bênçãos, enfim, aquilo que nós necessitamos. Mas esse é o sistema que Deus instituiu, que ele espera o despertar inferior para então reagir de forma correspondente, de forma proporcional, na verdade é de forma desproporcional, porque o nosso despertar é muito limitado, mas o despertar divino tem um alcance infinito e limitado. Mas Deus espera a nossa iniciativa aqui embaixo, o nosso despertar inferior, para então ele enviar a sua manifestação, a sua energia, o despertar superior. Então, isso é o que disseram os nossos sábios, que por mais que descia um fogo celestial, milagrosamente, mas esse fogo representava o despertar superior, ação ou reação divina. Mas não bastava, não podíamos apenas esperar que essa chama, essa labareda viesse de cima. Havia uma mitzvah da nossa parte de acender o fogo da nossa parte aqui embaixo. E, na verdade, sem esse fogo que a gente acendia no altar, não iria descer o fogo celestial. O mesmo se aplica, esse mesmo sistema, esse mesmo sistema que acontecia, que vigorava sobre o altar no templo sagrado. Então, a mesma ideia, o mesmo conceito se aplica também no nosso serviço espiritual durante as orações, uma vez que as orações foram instituídas no lugar dos sacrifícios e das oferendas. Então, nas nossas orações também existem, por assim chamar, simbolicamente, esses dois tipos de fogo. O fogo, o fervor inferior, de baixo, da nossa iniciativa, e o fogo superior, que é um fervor que nos é dado de cima, um fervor, um entusiasmo, etc., que nos é dado, que vem de cima. Então, assim como nós já explicamos anteriormente, o que significa esse fogo em termos espirituais, o que simboliza esse fogo que vem de cima, o Gilui Shoresh HaNefesh HaBahamit. Nós falamos, já explicamos anteriormente, que isso representa a revelação da fonte e raiz da alma animal. Diversas vezes a gente tem explicado que a alma animal, aqui na sua atuação nesse plano terrestre, incorporada no corpo físico, no mundo materialista, ela acaba tendo tendências, inclinações e quedas para só prazeres físicos, para o lado corpóreo, para o lado egocêntrico, para o materialismo. Porém, na sua fonte, na sua origem, a alma animal é muito elevada. A origem espiritual da alma animal, ela é tremendamente elevada. E, na realidade, esse fogo superior, entre aspas, que desce, que vem até nós na hora da oração, representa o quê? A revelação do fervor da alma animal no seu nível original, como a alma animal se encontra na sua fonte, na sua raiz, onde ela também está não só comprometida com Deus, mas ela também está servindo a Deus, inclusive com fervor, com vibração, com entusiasmo. Se fala que quando nós fazemos a nossa parte, nós fazemos a nossa meditação, o nosso preparo durante a oração, nos concentramos durante as nossas orações, então, em reação a isso, pelo mérito disso, em recompensa a isso, se revela na hora da reza
no coração da pessoa esse fervor, esse entusiasmo, essa vibração espiritual, essa ânsia por divindade, essa chama, enfim, incandescente de amor a Deus, etc., isso se revela na pessoa durante a oração. E esse fervor, esse entusiasmo, essa vibração é algo semelhante ao culto, ao serviço espiritual dos anjos. Os anjos, como são descritos, os anjos na visão da carruagem de Ezequiel, onde de um lado ele viu como uma face de um leão, do outro lado de um boi, de outro lado de uma águia e assim por diante. Mas se diz que tudo isso simbolizam e representam anjos celestiais que servem a Deus, que eles, por assim dizer, carregam a carruagem, o veículo, e nós já vamos ver o que significa, em termos básicos, essa carruagem, esse veículo, mas de qualquer forma se fala que essa visão que ele tem das feras ou dos animais, né, da face do leão, do boi, etc., eles representam a fonte e origem espiritual da alma animal. Nós já vamos ver que os nossos sábios, esse é o significado místico do porquê os nossos sábios instituíram a leitura desses trechos, a recitação dessas bênçãos antes da leitura do Shema, já que isso visa resgatar a origem da alma animal, ou de certa forma relembrar e conscientizar a alma animal nossa da sua fonte, da sua origem, e reconectá-la à sua fonte elevada divina. Porém, para que esse fogo celestial, entre aspas, esse fogo celestial que nós falamos é a revelação da grandiosa fonte e origem espiritual da alma animal, porém, para que isso se revele aqui embaixo, para que isso se manifeste na alma animal que está incorporada aqui no corpo físico, plano terrestre, mundo material, para isso é necessário que a gente traga um fogo de baixo, para que a gente produza o fogo, o fervor inferior, uma vez que Deus espera que a gente tome a iniciativa. E o que representa e o que significa esse fogo, entre aspas, inferior, que nós devemos trazer em primeiro lugar? Hainu leorer et esha havala Hashem bekochot atzmo. Isso significa o nosso empenho e o nosso esforço pessoal em revelar esse amor a Deus. A gente não deve ficar esperando que a inspiração venha de cima, a gente não deve ficar esperando que Deus nos motive, que Deus desperte o nosso amor a Ele e Ele nos atraia para si, etc. Não, a gente mesmo, nós aqui embaixo devemos nos empenhar, devemos nos esforçar para despertar esse amor a Deus, com as nossas forças próprias, através da nossa meditação, através da nossa conscientização, através da nossa concentração. Isso é que é chamado no Zohar, na linguagem cabalística, de Toreruta Diletata, um despertar inferior. Nós devemos nos autodespertar. Nós, os seres inferiores, na nossa condição inferior, devemos empreender os nossos esforços e, de certa forma, até esgotar os nossos esforços, o nosso potencial, né, para despertar esse amor a Deus. Isso que o Zohar nos diz, já que o sistema instituído por Deus é aqui Beitoreruta Diletata e Toreruta Dileila, o despertar superior, aquilo que vem de Deus, ele está condicionado, só acontece após o despertar inferior, depois que a gente toma a nossa iniciativa. Então, o mesmo ocorre também durante as orações, para que se revele, para que alguma coisa dessa revelação da fonte original da alma animal, que é muito elevada, se manifeste aqui embaixo, dentro de nós, aqui nesse mundo terrestre, nesse corpo físico, no mundo material, que esse conceito elevado da alma animal, conforme está vinculado à visão da carruagem, para que isso seja atraído aqui embaixo e se revele no coração da pessoa, a ponto da pessoa vibrar e ter fervor, amor a Deus, até envolvendo a sua própria alma animal, isso é chamado o fogo superior. Antes disso é necessário que a pessoa se prepare
para receber e para captar esse fervor, essa chama, através do despertar inferior, quando através disso que a própria pessoa se esforça, se empenha em despertar dentro de si um amor e uma atração a Deus.